Sabe, nem tudo que começa com um grande amor termina com um final feliz. Pelo menos, não da forma que a gente planeja. Helena era uma jovem lindíssima, com aqueles cabelos loiros que brilhavam ao sol e um sorriso cheio de graça. Ela entregou o coração sem reservas para o Heitor. Ele era um rapaz moreno, de traços fortes, mas que carregava uma arrogância que ela, na época, confundia com proteção. Os dois se juntaram com um sonho: ter um negócio próprio, casaram-se e em uma pequena garagem começaram a vida e deram origem à sua primeira oficina mecânica. Com o tempo, o negócio foi crescendo e a oficina ganhou lugar maior com funcionários, mas mesmo assim Helena seguia firme trabalhando. Foi em uma tarde, bem no comecinho de tudo, que um rapaz bateu no portão. O calor do sol fazia o jovem suar. O nome dele era Marcos. Ele era jovem, pele morena, queimado do sol, cabelo castanho. Tinha o olhar baixo de quem carregava o peso do mundo nas costas e um desespero silencioso. Ele precisava de qualquer oportunidade, qualquer serviço, só para levar o sustento para a família que passava por necessidades. Ele pediu com humildade: Senhor, poderia me dar um pouco de água? Estou desde cedo na rua à procura de serviço. Se o senhor tiver uma oportunidade para mim, pode ser qualquer coisa, só para ajudar a minha família que passa por um momento difícil. Mas o Heitor, com aquela arrogância que já transbordava, nem deixou o rapaz terminar de falar. Olhou para ele de cima a baixo com um desprezo que doía de ver e gritou: Aqui não é caridade, rapaz. Não quero mendigo aqui. Suma daqui antes que eu perca meu tempo. E voltou para os seus motores, como se aquele ser humano não valesse nada. Mas a Helena não conseguia aceitar aquilo. Enquanto Heitor virava as costas com aquele orgulho todo, ela foi até Marcos. Com toda a sua delicadeza, ela alcançou o copo de água para ele. O Marcos, com as mãos suadas e o olhar baixo, pegou o copo como se fosse um tesouro. E é ali que Helena entregou o que Heitor nunca saberia dar: dignidade. Ela olhou bem no fundo dos olhos dele e disse baixinho, com toda a doçura: Não perca as esperanças, você vai conseguir. Ela ainda insistiu com o marido. Pediu para ele dar uma chance ao rapaz, mas o coração de Heitor já estava endurecendo pelo orgulho e respondeu quase em tom de grito: Helena, não insista, não quero esse tipo na minha oficina. O Marcos foi embora sem o emprego, mas levou no coração aquele momento. Ele guardaria aquele gesto para sempre, e principalmente aquele olhar. Ah, aquele olhar lhe trouxe de volta o ânimo perdido no meio de tanta decepção. Helena ficou amargurada por não poder ajudar o rapaz. Lembrava do olhar dele, do fundo do peito sentia algo, mas não conseguia entender o porquê. Mas sua lealdade à família deixou no esquecimento. Alguns dias, aquele jovem rapaz vinha à mente e a pergunta surgia: será que ele está feliz? Será que ele conseguiu? Os anos passaram e o trabalho duro deu frutos. Helena e Heitor não paravam. Era dia e noite dedicados àquela primeira oficina. O sucesso veio. O nome deles ficou forte e o dinheiro começou a entrar. Mas junto com o crescimento, algo no Heitor começou a mudar. Enquanto Helena ficava ali, cuidando do financeiro, organizando peças, sendo o coração estratégico que mantinha tudo de pé, Heitor estava nas ruas, em jantares, em reuniões com homens de negócios. Foi nesse tempo que a arrogância dele criou asas. Ele começou a voltar para casa falando de patamares onde Helena, segundo ele, nem alcançava. Ele buscava parcerias que traziam luxo, mas que exigiam uma imagem que ele já não via nela. A Helena continuava ali, com a mão na massa, acreditando que eles ainda eram um time. Ela não percebia que,
Enquanto ela batalhava para o negócio crescer, o Heitor batalhava para se afastar da vida simples que eles tinham. Ele queria o brilho dos sócios, o status das capitais, e aos poucos foi apagando a luz da mulher que colocou o primeiro tijolo daquele império ao lado dele. A grande noite chegou. O fechamento do contrato com um grande empresário. O nascimento daquela franquia luxuosa era o ápice de 30 anos de suor. Mas para Helena, aquela data tinha um brilho especial. Era 30 anos de casamento. Imaginem o coração de Helena. Ela se preparou com todo o carinho do mundo. Comprou uma roupa nova, simples, mas escolhida a dedo para agradar o marido. Ela achou que no meio de tanto sucesso, ele lembraria da parceira que estava com ele desde a garagem suja de graxa. Mas a decepção veio como um balde de água gelada. O Heitor nem sequer lembrava que era o aniversário do casamento deles. Para ele, o único sucesso ali era o papel assinado. A festa era puro luxo, mas para Helena foi o começo do fim. Durante toda a noite, o Heitor nem sequer olhou para ela. Ele desfilou pelo salão, brindando e rindo alto, mas sempre ao lado de Gabriela, a filha do novo sócio, uma jovem linda, radiante, que parecia brilhar sob os holofotes, enquanto a Helena era deixada de lado num canto como um móvel antigo, que já não combinava com aquela decoração luxuosa e moderna. A Helena engoliu o choro. Quantas de nós já fizemos isso, né? Ela cumpriu seu papel de esposa em silêncio, sorrindo para os convidados, enquanto o peito estava em chamas. Ela viu o homem que ela ajudou a construir tratar uma estranha como rainha e ela como uma sombra. Quando as luzes finalmente se apagaram e eles entraram no carro, o silêncio era ensurdecedor. Não era o silêncio do cansaço, era o silêncio do fim. Ali, naquele trajeto para casa, a Helena percebeu que o império que eles construíram tinha um dono. Mas ela não era mais a sócia. Ela era apenas o passado que ele queria esquecer. Ali, no meio da sala que eles mobiliaram juntos, a Helena não aguentou. Ela cobrou respeito, cobrou o lugar dela naquela conquista. Foi então que Heitor mostrou sua verdadeira face. Sem um pingo de remorso, ele jogou as palavras como se fossem pedras. Acabou, Helena. Eu quero o divórcio. Você não percebe que ficou no passado? A imagem da minha empresa agora é juventude, é brilho. As palavras de Heitor cortaram mais do que aço. A Helena, com o coração em frangalhos, olhou nos olhos daquele homem que ela ajudou a construir e perguntou: Juventude, Heitor? Juventude como a da Gabriela? Ele nem hesitou e, com um sorriso frio e um olhar de desprezo, ele respondeu: Sim, Helena, exatamente como ela. Ela é jovem, é bonita, não é como você que está apagada, cheia dessa graxa impregnada na alma. Para mim, você é apenas uma peça que pertence ao passado. Eu sigo para o futuro, para o brilho, para o novo. Você fica aqui nesse lugar que é a sua cara. Esse é o seu lugar agora. Eu estou indo para outro patamar, onde você não cabe mais. E assim ele saiu, batendo a porta e deixando a Helena sozinha com o silêncio e as chaves de uma oficina velha e abandonada. O que o Heitor não sabia é que no passado a Helena tinha plantado uma semente de luz e o fruto dessa semente estava prestes a aparecer. A Helena tentou recomeçar. Ela não se entregou de primeira, não. Levantou cedo, colocou sua melhor roupa, aquela mesmo que ela comprou com tanto carinho para o aniversário de casamento, e saiu com a sua pasta de currículos debaixo do braço. Mas o mercado de trabalho, minhas queridas, é um juiz muito cruel. Ela batia de porta em porta, e o que ela recebia não era apenas palavras, eram olhares.
Olhavam para o cabelo dela, para as marcas no rosto, e os olhares diziam que a boca não tinha coragem de dizer. Velha demais. Ela tinha 30 anos de experiência. Ela era o cérebro financeiro de um império, mas para aqueles gerentes jovens, ela era apenas uma peça ultrapassada. Ela se viu sem voz e, o que é pior, sem dinheiro. O Heitor tinha cercado tudo, deixado ela com as sobras e as dívidas da velha oficina. Mas sabe o que doeu mais que a fome ou o desprezo dos patrões que não lhe davam oportunidade? Foi o silêncio dentro de casa. Os filhos, o Lucas e o Pedro, que ela carregou no colo e educou com tanto sacrifício, foram seduzidos pelo brilho do pai. O Heitor levava eles para viajar, dava carros novos, jantares de luxo ao lado da Gabriela, e os meninos, deslumbrados com aquele mundo, pararam de atender as ligações da mãe. Eles achavam que a Helena era amargurada, que ela não tinha evoluído como pai. Ser expulsa da própria empresa, ver o marido com outra e ainda perder o apoio dos próprios filhos para o luxo. Helena se viu oficialmente sozinha no escuro daquela oficina abandonada, ouvindo apenas o eco das palavras do Heitor. Você é apenas uma peça que pertence ao passado. Foi ali, no fundo desse poço, que ela teve que escolher. Ou ela aceitava o fim, ou ela usava aquela dor para ligar o motor da sua nova vida.